Olá, boa tarde. Que, que felicidade estar aqui novamente com vocês nesse sábado, tendo a oportunidade de estudarmos essa obra tão importante que é o Livro dos Espíritos. Nesse sábado aqui, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, estamos aqui estudando o livro quarto de O Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. Estamos no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, e no item 6, Expiação e Arrependimento. Nós vamos hoje começar o estudo da questão 995. A Elô parou na semana passada, 994, e nós estamos falando sobre expiação e arrependimento. Então, nós estamos vendo aí como é que acontece essa questão do arrependimento, se ela vai se dar no estado corpóreo, no estado espiritual, qual que é a consequência desse arrependimento, né? Se eu me arrepender, se eu só me arrepender, como que acontece e tal. E a questão 995, ela vem falar um pouquinho sobre como isso acontece num tipo específico de espíritos, né? Então vamos descobrir. Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte. Você é aquele espírito que não é nem bom, nem mal, né? Mas meio que vai, como diz o dito popular aí, vai empurrando com a barriga, né? O que vier tá bom. Usa aí o, o refrão do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É esse aí, né? E ele fala assim, tem sim espíritos que não se ocupam de nada útil, né? Que eles estão aí esperando, né? Do verbo esperar mesmo, de esperar o que a vida vai promover para ele, né? Só ele vai sofrer de acordo com a situação que ele tiver. E aí tem uma coisa muito complicada, né? Que o progresso ele tem que acontecer de uma forma ou de outra. Tudo aquilo que não vem pelo amor, vem pela dor. Então, olha a resposta. Mas sofrem de acordo com a situação, e como em tudo deve haver progresso, este se manifesta pela dor. Então, aqueles que estão ali, parados na beira do caminho, esperando que a vida lhes traga alguma coisa, vai trazer. Mas não é necessariamente aquilo que eles estão esperando, né? Ou que nós estamos esperando. Ela vai trazer sim momentos que vão nos fazer sofrer para que possamos acordar, né? Entender que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa se envolver no nosso processo de evolução, de progresso, né? É o nosso processo de engrandecimento, né? De crescimento. E é responsabilidade nossa e de mais ninguém, né? Se a gente não se envolver nisso, nós vamos sim aprender da forma mais difícil que nós temos que fazê-lo. Questão 995A. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? E a resposta: sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o que os poderia aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a trabalhar? Então veja, claro, ninguém quer ficar no sofrimento. Ninguém gostaria de ficar numa situação ruim. Todo mundo gostaria de sair dela. Mas, muitas vezes, essas pessoas não querem empenhar os esforços que são necessários para sair da situação.
né? Então tem uma historieta antiga, nossa gente, isso vai mostrar muito a minha idade. Diz que tinha um cara que ele era tão preguiçoso, tão preguiçoso, tão preguiçoso, que um dia os irmãos resolveram enterrá-lo, porque ele não queria fazer nada, ele só ficava na rede, não queria saber de nada, não arava terra, ele não fazia nada na fazenda lá, né? Ele esperava tudo pronto. E aí pegaram ele na rede lá e resolveram enterrar o cara. E conforme eles estavam indo com o cortejo fúnebre, entre aspas, né? Passou uma pessoa que se apiedou dele e disse: Não, não façam isso. Eu dou um saco de arroz para ele, né? Para que vocês não precisem enterrá-lo, né? Ele fica com o arroz. E a pessoa de dentro da rede pergunta: O arroz é com casca ou sem casca? E ele responde: Com casca. E ele fala: Então pode tocar o enterro que eu não quero. Veja, né? Qual ele não queria fazer realmente esforço nenhum em prol de si mesmo, né? E muitas vezes encontramos pessoas, ou às vezes nós mesmos, né? Paramos, né? Colocamos aí barreiras e a gente não consegue ou não se sente capaz de superar aqueles obstáculos, né? E a gente precisa procurar então forças para que a gente consiga ser capaz, consiga modificar a situação em que a gente está. O que importa é que a gente lute para mudar a situação, né? Que a gente procure forças, procure as ferramentas necessárias, né? Não que a gente deite na rede lá e não queira nem descascar o arroz que a gente ganhou, né? Que a gente precisa sim trabalhar, né? Para melhorar sempre. É uma preocupação muito grande a nossa, né? Quantos relatos que nós temos da espiritualidade, de pessoas, de espíritos que nos contam que quando desencarnam ficam assim muito, 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 muito tristes, muito decepcionados de verem a quantidade de tempo perdido, o tanto que eles poderiam ter trabalhado a mais em prol de tantas coisas, né? Então a gente precisa tomar conta desse bem tão precioso que a gente pode usar de uma forma fantástica e nos fazer avançar cada vez mais. Questão 996. Desde que os espíritos veem o mal que resulta de suas imperfeições, como se explica que alguns agravem a sua posição e prolonguem o seu estado de inferioridade praticando o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? Essa a gente já sabe, né? São os de arrependimento tardio que agem assim. O espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Então, esses espíritos que, mesmo sabendo que as suas atitudes estão equivocadas, eles ainda não se arrependeram, ainda não perceberam o mal que isso está fazendo para si mesmo. Então eles continuam neste caminhar equivocado e vão se arrepender tardiamente. E isso faz com que aqueles espíritos que já tinham se arrependido muitas vezes voltem a cair nessas sendas do mal e passem novamente por muitas questões aí que eles já podiam ter resolvido. Questão 997. Vêem-se espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces feitas em seu favor. Como se explica é que em outros espíritos que se deveria julgar mais esclarecidos, revelam um endurecimento e um cinismo a toda prova? A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende.
Olha que coisa importante, isso importantíssimo. Aquele que, impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros, exagerando-os ainda, como fazem infelizes espíritos, nada pode receber da prece e nada receberá até o dia em que uma luz de arrependimento o esclareça. Então veja, quem vai receber os benefícios da prece? Quem está vibrando numa sintonia que consiga receber isso. Aqui são aqueles que se arrependeram, aqueles que ainda estão vibrando naquela frequência de orgulho, de revolta, não vão conseguir receber. Olha que triste, não é? Não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado. Se sua vida foi repreensível, é que ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então, como temos aí em nós arraigado ainda esse egoísmo, esse orgulho, né? Isso continua conosco ao desencarnarmos. Então, muitas vezes deixamos de conseguir ajuda justamente por conta desses dois probleminhas aí, probleminhas desse tamanhão, assim, né? Porque a gente não consegue vibrar na sintonia que deveríamos, que poderíamos receber a ajuda que tanto necessitamos, né? Então precisamos aí nos lembrar dessa questão de Senhor, vamos ficar juntos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.